É isso aí, pessoal. Então, é importante que todos que nos acompanham hoje estejam atentos ao que nós vamos conversar hoje. O assunto proposto da noite é reconciliação. É um assunto extremamente importante para que a gente possa entender na mensagem de Jesus qual é o verdadeiro significado de reconciliação e em que situações nós podemos usar isso, né? Questionamentos como: será que eu devo perdoar sempre? Será que isso não tem o número de vezes? E se houver abusos, como é que a gente lida com essa situação? Em como que se faz a reconciliação quando o nosso próximo, o nosso irmão, tem dificuldade de se reconciliar? Será que eu consigo entender bem aquilo que é para eu fazer quando a situação requer muito mais atenção? Ou seja, questões e dúvidas que sondaram primeiramente os meus pensamentos, claro, porque daí que surge o interesse de estudar o assunto e se aprofundar, mas que provavelmente muitos dos que estão nos acompanhando hoje, que vão nos ouvir posteriormente, também têm essas dúvidas, também surgem essas situações, principalmente quando nós estamos em conflito. Mas, primeiramente, antes da gente começar uma palestra espírita, uma reunião espiritual, é muito importante que a gente faça o nosso momento de prece, a nossa concentração e conexão com os espíritos superiores. E é eles que trazem a mensagem mais adequada que nós precisamos neste momento. Então vamos assim, elevando o nosso pensamento até Jesus, nosso mestre amado, nosso irmão de todas as horas, pedindo a ele: amado mestre, neste instante, estamos aqui reunidos em tua palavra. Que o teu amor, que a tua luz, que a tua serenidade possa exercer sobre nós um forte poder, uma forte inspiração, para que a nossa mensagem de hoje reflita os teus pensamentos e não deste que fala, mas o teu verdadeiro sentido, o verdadeiro objetivo que queres para nós, um dia alcançarmos a nossa paz de espírito, a nossa verdadeira felicidade. Para tanto, Senhor, pedimos esteja conosco, ao nosso lado, porque nossa mente é muito inquieta, muito barulhenta, muitas coisas vêm a todo instante, mas agora é a hora de refletirmos, de estudarmos a tua mensagem. Então, fica conosco, por hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá. Pessoal, reconciliação. No começo, logo no início da minha fala, nós fizemos alguns questionamentos que podem vir à tona nos momentos em que precisamos nos reconciliar. Será que realmente essa reconciliação, ela se faz necessária mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nas situações mais complicadas de desentendimentos? Ou melhor, como é que os nossos desentendimentos acontecem? Como é que eles começam e depois como é que eles terminam e como é que eu acabo transformando, como é que eu tenho esse poder de transformar uma discussão, uma divergência em uma amizade, em um respeito, em um amor. Como é que eu faço essa transição da raiva, da diferença, da divergência para concordância, respeito e possivelmente alcançar o entendimento, respeitando os pontos de vista de cada um? Como é que eu faço para atingir este ponto? E uma outra questão é: por que é que eu tenho que fazer isso? Qual é realmente o objetivo da nossa existência, que eu devo me reconciliar com o meu irmão? Vamos buscar nos ensinamentos de Jesus de Nazaré onde está essa figura, essa necessidade dita pelo próprio mestre a respeito da conciliação. Numa passagem de Mateus, no capítulo 5, 20 a 26, nós temos o seguinte texto evangélico trazido pelo evangelista:
Porque vos digo, se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Quer dizer, todos nós queremos adentrar o reino dos céus, o reino de paz, o reino de felicidade, o reino de harmonia. Mas o Cristo já fala que se a gente não tiver um senso de justiça maior do que a dos escribas e dos fariseus, que na época, aos olhos de Jesus, eram pessoas extremamente hipócritas na sua forma de se expressar e de pensar, e principalmente de fazer a verdadeira justiça quando eles estavam fazendo o julgamento em quem era bom e quem era ruim, para eles só prestava quem pensava que nem eles. Então, se a gente não exceder essa forma de pensar, de simplesmente aceitar quem concorda com a gente, jamais entraremos no reino dos céus. Palavras ditas por Jesus, transcrita pelo evangelista. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ou seja, na lei antiga, na lei de Moisés, não matarás era uma coisa que deveria ser seguida sim, e é uma lei divina, né? Porém, o que ele pede é que a gente exceda essa simplesmente expressão. Não, tudo bem, eu não vou matar, mas ele quer que a gente vá além disso, porque na sequência ele diz: eu, porém, vos digo, qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, que era uma expressão de desprezo para com a pessoa, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, és louco, né? Você está louco? Como pode me dizer uma coisa dessa? Será réu do fogo do inferno. Nessa primeira passagem, o Cristo exorta que nós, além de não fazermos o mal a alguém, temos que considerar o sentimento que nós estamos expressando para com aquele que é o nosso irmão, filho do mesmo Pai, como nós o somos. Portanto, se trouxe, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Nessa, nessa frase, ele está dizendo àquele homem que vai ao altar colocar a sua oferenda a Deus para fazer os seus pedidos. Na época era muito comum que quando fosse fazer os pedidos deveríamos oferecer alguma coisa, já na intenção de que nós temos que ter um certo sacrifício para que a gente possa receber um benefício. Mas era muito ligado a sacrifícios materiais, a sacrifício de coisas. Então as pessoas tinham o costume de levar coisas ao altar para oferecer a Deus, ou à igreja, ou ao sinédrio, aquelas igrejas que praticavam, os fariseus frequentavam e praticavam a sua religiosidade, levavam bens materiais para aquela igreja. Era esse o sacrifício, entre aspas, que se dizia. Mas Jesus diz que, assim, antes de você oferecer qualquer sacrifício material, qualquer bem material, se você percebe que alguém tem algo contra ti, esse material não adianta absolutamente nada. Vai até ele, reconcilia-te com teu irmão e volta para depois oferecer ao altar. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não te aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Jamais nós vamos conseguir adentrar ao reino de paz enquanto tivermos irmãos que pensam mal uns dos outros, enquanto os nossos relacionamentos não estiverem alinhados em concordância e em respeito. Pode ser que eu não tenha a mesma opinião que o meu irmão, mas com certeza eu tenho que ter o respeito necessário para compreender o que ele está passando e o porquê que ele está agindo
daquela maneira, buscar essa conciliação. E agora nós trouxermos a expressão conciliação. Conciliação é trazer ao entendimento, é trazer a união. Reconciliar é aquilo que foi separado, trazermos novamente a união, a compreensão, ao amor, a o verdadeiro sentido de fraternidade. Então, para que eu possa reconciliar, eu vou reconciliar situações que estavam indo bem, relacionamentos que estavam tudo bem, ou pelo menos que não tinha nada um contra o outro. Mas em algum momento da nossa jornada, houve uma dissensão, houve uma discussão, uma divergência, e aí cada um foi para o seu lado, ficando com um sentimento ruim com relação ao irmão ou companheiro. E aí eu vou trazer três tipos específicos de relacionamentos que nós temos hoje. Três tipos específicos da maior parte dos nossos relacionamentos. Nós nos relacionamos com a nossa família, em primeiro lugar, né, que nós mais nos relacionamos. Nós nos relacionamos com o ambiente de trabalho, onde nós exercemos a nossa atividade profissional ou atividade voluntária, seja ela qual for, e os nossos relacionamentos sociais, os nossos amigos. Porém, nós não tratamos os mesmos relacionamentos, esses relacionamentos da mesma forma. Por exemplo, se eu tiver numa discussão, se eu tiver conversando com um amigo e esse amigo tiver uma divergência comigo, esse amigo eu gosto muito dele, tanto é que eu sou amigo dele, mas eu posso ter uma divergência com ele. Quando ele vier com uma divergência, eu tendo a ser mais flexível com o entendimento dele, a ter mais paciência com ele, porque afinal de contas tem outros valores nele e são muito mais importantes do que essa pequena divergência. Eu tenho uma tendência a tratar com os meus amigos de uma forma muito mais amena do que, por exemplo, quando eu trato com a minha família. Então, no ambiente familiar, principalmente um ambiente familiar, que não busca trazer harmonia religiosa para dentro do lar, compreensão cristã para dentro do lar, é um ambiente extremamente conflituoso, onde nós nos esbarramos uns com os outros o tempo todo, dentro de uma casa que estão todos ali convivendo, ou se não na mesma casa, em casas diferentes, mas o nosso vínculo de sangue, o nosso vínculo familiar de sangue ou de convivência, ele fica muito intenso, ele fica sempre na borda do copo, quase transbordando. Nós começamos um dia bem, mas depois um esbarra no outro e começa uma discussão por causa de uma coisa mínima. E eu já não aguento mais, eu já não tenho mais paciência para lidar com aquela pessoa depois de tantos anos que a gente vive junto, a gente pensa tão diferente, são várias divergências, bum, o negócio estoura, né? E a gente começa uma divergência enorme por causa daquilo. Bom, a gente lida de formas diferentes nesses ambientes, na família, no trabalho e com os amigos, e nós temos quatro tipos, né? Ou não diria quatro tipos, mas quatro níveis de forma de nos relacionarmos com essa pessoa. Nós temos o primeiro nível de relação que a gente tem com as pessoas é por meio de uma conversa, né? Eu começo conversando com as pessoas. Então, tem muitas pessoas que eu converso durante o dia, que eu troco ideias, que eu ajudo e ela me ajuda no meio conversando com as pessoas. Tem um nível um pouco mais difícil, que é quando eu tenho, depois dessa conversa, eu começo a ter uma divergência de opinião. A pessoa pensa de um jeito e eu penso de outro jeito. Essa divergência começa ao longo do tempo a gerar um incômodo, né? Algo que é injustificado, mas que está sempre ali. A gente sabe que tem uma diferença de opinião, mas aquilo está sempre ali incomodando, e essa divergência pode se transformar numa discussão. A discussão é quando os dois têm um monte de argumentos para colocar, mas nenhum escuta o argumento do outro. Então a gente começa a discutir. E o quarto nível, o mais sério de todos, é quando parte da discussão para a violência, seja ela violência física ou seja ela violência verbal ou violência psicológica.
é uma agressão, é uma forma de agredir o outro. Quando a nossa conversa chega nesse nível, quando a nossa discu vai avançando para uma divergência, uma discussão e os atos de violência, a gente chegou num nível extremo de divergência de opiniões, de sentido, que é muito difícil eu conseguir retornar isso para o patamar do equilíbrio. Agora, vamos pensar o seguinte: se eu estivesse com os meus amigos, eu deixaria essa discussão avançar nesse nível? Eu deixaria chegar nesse ponto? Dependendo do que for, sim. Mas pela experimentação, pela observação, é muito mais provável que com um amigo eu não tenha esse nível de situação. Quando eu chegar na divergência, na discussão, a gente vai parar por ali e a gente não vai levar isso adiante. Num ambiente de trabalho, muitas vezes eu tenho os meus interesses. Eu não vou chegar num nível de discussão com um superior, nem com um subordinado e nem com um cliente, por exemplo, ou com um fornecedor. Por quê? Porque essa discussão, essa distensão pode acabar com o nosso trato, acabar com o nosso negócio, acabar com a nossa relação, gerar processo. Então, no ambiente de trabalho, eu também consigo segurar e conter essas divergências a um nível seguro para que ela não avance, porque eu tenho interesses. Mas parece que a gente ainda não se conscientizou a respeito da necessidade desse interesse que nós temos que ter com relação à nossa família. E o que é a nossa família? Bom, conforme o Espiritismo, nós, aqui, nós não morremos. A nossa vida não termina com a morte do corpo. Nós passamos dessa existência material para a existência espiritual. O espírito avança na vida espiritual, deixando o seu corpo doente, deteriorado, fraco para trás, e ele continua o seu progresso, sua evolução. Quando esse espírito que viveu uma existência de 80, 70 anos, 100 anos aqui na Terra, ele avança para o mundo espiritual. Ao retornar no mundo espiritual, a primeira coisa que ele faz, quando passa, né, aquela conscientização, olha, cheguei aqui no mundo espiritual, sou atendido pelos amigos espirituais, a observar o que foi a vida dele. E quando ele olha para a vida, ele fala: "Poxa vida, mas eu me desentendi com aquela pessoa, não tive oportunidade de conversar, porque não eu gostava tanto dele, do meu filho, do meu pai, e meu pai se foi e eu tinha brigado com ele. Como é que eu faço para me reconciliar?" Só que chegando no mundo espiritual, nós ficamos em lugares muitas vezes que são diferentes. Cada um está num estágio evolutivo. E o meio da gente poder se reencontrar é quando nós reencarnamos. Muitas vezes, no plano espiritual, uma mãe não consegue encontrar muitas vezes o filho. Haja vista o livro Nosso Lar, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, grande médium, e o espírito André Luiz conta sua trajetória. Quando ele chega no mundo espiritual, ele não encontra sua mãe. A sua mãe está lá o tempo todo querendo, né, ajudá-lo no umbral, para quem assistiu o filme ou para quem leu o livro, a mãe dele está ali intervindo pelo auxílio por ele, mas ele não consegue ver, porque eles estão em patamares diferentes. Ela encontra com ele num determinado momento apenas, mas o convívio não tem mais. Porém, quando nós passamos desse processo, chegamos lá, o que que nós vemos? Que nós deixamos muita coisa para trás na nossa existência. E então nós pedimos uma nova oportunidade, pedimos uma nova encarnação. E quem é que são as pessoas que vão estar próximo de mim nessa nova encarnação? Aquelas com quem eu preciso me reconciliar. Trazer de novo a conciliação, trazer de novo o amor e a fraternidade. Por que isso, gente? Porque quando a gente avança no processo espiritual, nós vemos que a nossa família consanguínea, na verdade, é a oportunidade de eu formar nela a minha família espiritual. Se lembram do capítulo do Evangelho que fala da família espiritual a qual todos nós somos e pertencemos?
Esse elo de família espiritual é que nós precisamos formar aqui enquanto nós estamos encarnados, fazer verdadeiros amigos. E é por esse motivo, claro, que eu atraio para mim muitos amigos que eu tenho muita afinidade de ideias, de pensamentos. Nós estamos sempre juntos, mas parece que nós queremos ficar sempre juntos. Por quê? Porque a nossa amizade excede os laços de sangue. A nossa amizade é uma amizade de amor, de fraternidade, de compreensão de um com o outro, um ajudando o outro. Os amigos verdadeiros, desinteressados, claro, são aqueles que nós formamos ao longo da vida e nos ajudam nos momentos mais difíceis da nossa vida. Muitas vezes, quando nós estamos bem, até nem nos vemos, mas quando estamos precisando da força um do outro, eles vêm e nos auxiliam. Quem são esses amigos? Já são os nossos irmãos espirituais. Já fazemos parte da família espiritual. E para nós avançarmos, nós precisamos desses outros irmãos da nossa família consanguínea se tornem também família espiritual nossa. E quanto maior a nossa família espiritual, maior a abrangência do nosso círculo de proteção, de amizade, de fraternidade, aprendemos um com os outros, suportamos e ajudamos uns aos outros, intercedemos uns pelos outros e formamos uma grande amizade espiritual, uma grande fraternidade espiritual. Essa é a condição dos espíritos mais elevados. Já chegaram nessa consciência. E é exatamente por isso que eu tenho que ter esse tipo de comportamento dentro do meu lar, dentro da minha família consanguínea. Me esforçar ao máximo, ao dobro, ao triplo, ao cêntuplo, quanto for necessário, para que esses irmãos aqui possam fazer parte da minha família espiritual após essa encarnação. Fazermos e criarmos laços realmente fortes de amor e carinho, para não chegarmos lá no plano espiritual com essa sensação de que deixamos para trás um monte de tarefas, um monte de pessoas que estão magoadas conosco e nós magoados com uma série de pessoas, porque a nossa vida não termina. E essa última expressão na frase de Jesus, na palavra de Jesus, concilia-te depressa com o adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz ao oficial e te encerrem na prisão. Qual é essa prisão? A prisão da mágoa, do ressentimento. Essa prisão é terrível, sempre nos acompanha, fica ali no fundo da nossa mente, amargurando a nossa vida, impedindo que a gente siga adiante, nos prendendo às questões que nós temos divergência e não conseguimos resolver, não conseguimos equilibrar. Essa é a verdadeira prisão, a prisão mental dessa condição. Isso se não falar dos amigos que vão para o mundo espiritual, mas ainda com uma carga de raiva, de ódio tão intensa, que começam seus processos obsessivos, trazendo para essa conexão prejudicial, perniciosa, que acaba destruindo um, destruindo o outro, porque não avançam no seu processo de evolução. Em algum momento, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos parar e refletir quem são essas pessoas na nossa existência que têm essa divergência tão intensa conosco. Porque provavelmente, a eu passar para o plano espiritual, eu terei novamente o acompanhamento desses espíritos. A nossa família consanguínea é o local, é o lar onde eu preciso dirimir essas divergências e trazer à tona o verdadeiro sentimento de amor desinteressado, respeitando a opinião do outro, né? E as escolhas do outro. Quantos pais e filhos que nós vemos se prendendo dizendo assim: olha, você precisa fazer esse curso porque você precisa trabalhar nessa profissão, você precisa, exigindo que aquele jovem tenha o caminho que ele acredita ser o melhor, mas ele está imbuído de boas intenções, ele quer o melhor para o filho, mas olha a divergência, a diferença de consciência, que aquele filho vem com uma história para ser vivenciada, e pode sair daí uma divergência tão intensa
formando ódio e violência. E é isso que nós temos que não permitir que chegue neste ponto, para que a gente possa reverter tudo para o nível da conversa novamente. E agora, não sei, queria perguntar se tem alguma questão, alguma colocação, Eni, para a gente conversar sobre isso antes de avançarmos? Temos uma pergunta sim, da Tânia Biondi, que é a nossa dirigente também. Prazer estar aqui com a gente, Tânia. Um beijão para você, nossa querida dirigente da Iva Maria. Ah, ela perguntou no Facebook: e quando o seu adversário não quer reconciliação? Olha só que interessante, né? Se o adversário não quer reconciliação, a reconciliação ela parte de dentro de mim, mas eu não posso exigir que o meu adversário ou aquela pessoa com quem eu tive uma divergência tão intensa tenha ao mesmo tempo a mesma compreensão da necessidade da reconciliação. Eu não tenho como fazer isso. Muitas vezes eu não consigo nem me aproximar da pessoa porque a pessoa não permite essa aproximação. Ela simplesmente se afasta de uma maneira tão intensa que eu não consigo me aproximar dela e não consigo acesso a ela. Porém, o nosso objetivo, por ele ser muito nobre, nós temos toda a intervenção e apoio dos amigos espirituais. E uma outra lição que a doutrina espírita deixa para nós é que todos nós temos os nossos anjos espíritos protetores que nos acompanham em nossa encarnação, em nossa jornada evolutiva, nesse progresso espiritual que a gente está lutando para ter, temos esses amigos espirituais. E essa pessoa também tem. O que, que eu muitas vezes ignoro? O poder da oração. A oração, quando ela é feita com sinceridade, ela atinge esferas muito superiores de luz, de paz, de compreensão e consegue chegar aos espíritos maiores, se sensibilizando-os para a necessidade da reconciliação. E então nós conseguimos contato com os mentores espirituais do outro, e nós precisamos promover a reconciliação. Chegamos às esferas superiores de luz, espíritos que têm muito mais influência sobre nós do que nós podemos imaginar, para que eles possam quebrar a barreira, o muro que a gente criou entre nós. E pouco a pouco, se a gente fizer isso com muita sinceridade, diariamente, as nossas orações, pedindo a Deus, pedindo aos bons espíritos que criem a situação da reconciliação entre nós, pouco a pouco, as ideias do nosso irmão começam a mudar. Começa a desmoronar aquele muro que nos distancia, porque o nosso coração é puro, nossa intenção é verdadeira. Bom, Tânia, então passando para todos, quando a gente tem alguém que nós não conseguimos a reconciliação, eu tenho a oração para fazer, apelando aos espíritos superiores, o auxílio para quebrar esse muro entre nós. E ele, sendo bem aconselhado, vai deixando essa barreira quebrar e nós vamos nos aproximando. Se essa pessoa já desencarnou, muito melhor, porque assim eu posso acessá-la diretamente por meio das minhas preces e orações. E se eu puder ter a chance de, numa próxima oportunidade, vir junto com ele numa próxima encarnação, eu também posso pedir essa oportunidade para nós juntos nos reconciliarmos, talvez como pai e filho, como mãe e filho, esposa, marido, nós vamos vir novamente para podermos ter essa chance, essa oportunidade de reconciliação. Dependendo da intensidade, o trabalho às vezes também precisa da distensão, da discussão, o trabalho também precisa ser intenso, precisa ser próximo, precisa ser diário, para que a gente possa superar essas divergências. Ok, Tânia? Tem mais alguma? Não? Vamos seguindo então. Qualquer coisa, vão colocando aí e a gente vai respondendo à medida do possível. Passando para o nosso próximo, na sequência desse próximo ponto, é analisarmos o nosso comportamento perante
as situações de reconciliação. Porque o que a Tânia citou aí é uma situação onde eu quero, mas o outro não quer. E numa situação onde o outro quer, como é que eu me comporto? Ou quando eu estou vendo uma situação de reconciliação, como é que eu estou me comportando? Vou recorrer novamente ao nosso mestre, a Jesus de Nazaré, quando ele conta a parábola do filho pródigo. Olha a situação, só relembrando mais ou menos a parábola, ela diz o seguinte: certo homem, né, dono de uma fazenda, tinha 2 filhos que trabalhavam com ele na fazenda. Mas um de seus filhos, o filho mais novo, chega para ele e diz: pai, eu quero a antecipação da minha herança, porque eu quero ir para o mundo e aproveitar a vida. O pai então se lamenta, mas atende ao pedido do filho. Deixa ele com toda a parte da herança que lhe cabe e ele sai pelo mundo. Vagando pelo mundo, aproveita a vida em todas as oportunidades que tem, em todos os amigos interesseiros que tem, em todos os bares, né, usufruindo de todo o vinho, de todo o pão que ele pode, sem pensar em crescer, em trabalhar, em fazer amigos, nada disso. Mas um dia, a sua herança, como tudo que é material, terminou, acabou. E ele não tinha mais de onde tirar o seu sustento e foi procurar emprego. Quando ele foi procurar emprego, ele arrumou um emprego numa fazenda, um pouco distante da onde o pai morava, e o fazendeiro diz para ele: aqui quem trabalha para mim dorme ali, junto com os porcos, e come com eles. E então, este filho vai lá trabalhar, porque ele precisa comer, ele precisa sobreviver, não tem mais nada, e começa a viver com os porcos, comendo com os porcos. Olha só, ele começa a refletir: puxa vida, eu aqui passando essa necessidade, e o meu pai não tratava assim nenhum dos funcionários dele. Todos eles comiam, tinham suas casas para morar, todos eles eram colonos da fazenda, repartiam parte da sua produção alimentícia, comiam em casa com suas famílias, e eu estou aqui vivendo com os porcos nessa miséria. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o meu pai. Eu vou voltar, mas não para ser filho dele, eu vou voltar para ser empregado dele. Se ele me aceitar, eu serei o melhor empregado de meu pai. E ele então volta para a casa do pai, dizendo ao pai que se arrependeu muito do que fez, mas que sabia que teria suas consequências, que abriu mão já de toda a sua herança e que já gastou todo o dinheiro que ele tinha. Mas o que ele queria apenas era ser um funcionário, como qualquer outro, para poder trabalhar e ganhar o seu pão e se sustentar na fazenda do pai. O pai então se enche de alegria, de felicidade, pede que se faça uma grande festa, um grande banquete, porque afinal o seu filho, que estava perdido, voltou para casa e ele fica muito feliz em recebê-lo. Porém, o outro filho, o filho mais velho, ele olha para a situação e ele fala assim: poxa vida, meu pai, olha que absurdo. Eu estou aqui o tempo todo do seu lado. Eu estou aqui fazendo tudo o que o senhor manda, tudo direitinho. O senhor nunca me deu um obrigado. E agora, para ele que saiu e gastou tudo, o senhor recupera ele e faz uma festa para ele, porque ele volta aqui sem nada, perdeu tudo. Isso é motivo de festa? E o filho fica completamente indignado. Este pai, que é muito sábio, fala assim: filho, mas você esteve o tempo todo comigo, comeu do bom e do melhor, trabalhou, se desenvolveu, ainda tem parte da herança. Por que tanta raiva? O teu irmão estava morto e agora vive. Reviveu para a vida, é motivo de alegria. Ele vai ter a sua consequência. Ele perdeu a sua herança, ele vai trabalhar hoje como empregado. Mas olha só, ele está aqui, ele está vivo. E eu queria fazer uma reflexão apenas, é muito importante, para esse irmão que fica com uma inveja do outro. E muitas vezes a gente pode ficar assim muito tentado a falar: poxa vida, mas
Será que ele não tem razão? Ele trabalhou ali o dia inteiro, ele trabalhou ali o tempo todo ao lado do pai, ajudando a construir a fazenda, de repente o outro chega e faz uma festa para ele, para o cara que gasta tudo. A reflexão aqui é o seguinte, gente: não adianta a gente querer fazer o certo pelo certo, só porque mandaram a gente fazer, só porque a gente acha que estamos fazendo melhor. A gente precisa sentir e fazer aquilo que nós fazemos com um verdadeiro amor, com um verdadeiro sentimento. Para esse filho mais velho que reclamou, ele não estava ali com amor e boa vontade ao lado do pai, não. Ele estava ali por interesse. Ele estava ali por obrigação. Ele não sentia amor nenhum naquilo que ele fazia, ele não sentia amor nenhum por aquele irmão que foi embora e não sentia amor nenhum pelo pai. Ele só estava ali porque ele falava: não, aqui eu tenho que ficar aqui, eu tenho que suportar aqui. Parece que ele estava suportando uma situação terrível para ele e, na verdade, ele tinha vontade mesmo era de sair, largar tudo, mas ele ficou se contendo ali para não fazer. E depois, quando ele viu que o outro fez aquilo que ele sempre quis fazer, mas não teve coragem de fazer, e se arrependeu e voltou, aí ele vai com toda a sua ira para poder descontar em cima do irmão que agiu, que teve os seus sentimentos, que foi humano, teve os seus desejos, errou e depois pede a reconciliação. Veja, será que nós não estamos, em algum momento, dificultando a possibilidade da reconciliação de um irmão que errou conosco, que agiu de uma forma muito leviana, muito egoísta, mas que nós estamos abertos para poder recebê-lo novamente? Será que a gente está exigindo demais para que ele seja perfeito e nem nós mesmos somos perfeitos nas nossas imperfeições? Mas será que eu não posso olhar para ele com um pouco de amor? Se eu não fiz o que ele fez, eu jamais seria capaz de fazer isso? Ótimo. Que tenha sido a sua não atitude no mal, que tenha sido por consciência, por amor, e você deveria estar feliz por você nunca ter feito isso e por ele ter percebido que o que ele fez foi errado e agora ele pede para se reconciliar. Claro que tem as suas consequências. Claro que as pessoas que erram conosco têm um tempo em que a gente fica desconfiado se não vamos sofrer novamente. Mas o que será de nós se nós não tivermos também uma segunda chance naquilo que for possível? E para terminar, eu gostaria de fazer a seguinte colocação aqui: para que não haja abusos nesse processo de reconciliação, para que nós não nos sintamos que tem extrapolado, né, o limite de cada um de nós e que a gente simplesmente abaixa a cabeça para tudo que nos é feito e que certas pessoas abusem desse direito, vale uma outra máxima de Jesus: amar o teu próximo como a si mesmo. Amar o teu próximo como a si mesmo significa que eu jamais posso também permitir que aquela atitude que eu estou tendo passe por cima do meu amor próprio, do meu respeito, dos limites que eu tenho para comigo, daquilo que eu permito com relação a mim. Então, quando nós chegamos naquela historinha do aumento da nossa relação de conversa para a violência, se nós chegamos na violência, precisa parar. Na verdade, na discussão um pouco mais acalorada, o processo tem que parar. E se não parar, ele excede o nosso limite, a invasão do nosso amor próprio. E se eu não me amo, na verdade eu também não amo o outro. Eu estou abaixando a cabeça para evitar um conflito. Mas muitas vezes é preciso que eu coloque até onde eu aceito e até onde eu não aceito que seja feito comigo. E por um ato de amor e também de convergência e de reconciliação, precisamos respeitar esse espaço por ambos os lados. Esperamos assim que a gente tenha abarcado uma parte dessas questões sobre reconciliação, que tanto afetam a nossa vida e nos deixam mal, nos deixam ruim quando a gente discute com alguém. Vamos deixar sempre uma porta aberta, sempre o nosso coração aberto para a possibilidade da reconciliação em termos de maturidade.
Que a paz do Mestre esteja conosco. Se tiver alguma pergunta a mais, nós podemos fazer aqui. Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente. Boa noite a todos que estão chegando, que acompanharam a live. Dá um momento aqui. A Tânia agradeceu a você, Eduardo. Muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos com todos nós. E mais para frente vai ter mais compartilhamento de conhecimento para nós, com certeza. Vamos fazer o seguinte. Que assim seja. Vamos fazer o seguinte. Não, o Jorge Miyashiro, que é nosso trabalhador, que também é palestrante. Aliás, vou já dar o jabá dele, que sábado agora é palestra do Jorge, junto com o Aloysio e o Victor, especial Dia dos Pais. Abraços, Eduardo. Você, sua esposa a Monique, não voltará a fazer lives de sábado à noite? É uma pergunta direta a vocês. Nós vamos voltar assim que a Monique convidar a gente. A Monique agora é uma moça assim, olha, trabalhadora, que está em todos os canais. Mas a gente fazia uma live semanal, né, todos os sábados. E depois a gente teve uma época que ela viajou, né? Aí a gente parou, quando retornou, aí ficaram outros projetos, a gente deu uma parada. Mas estamos esperando, convidando. Então o recado é para a Monique, não é para o Eduardo. Para a Monique, vamos cobrar. Tá certo. Bom, quem quiser fazer mais perguntas ou deixar algum comentário sobre a palestra da noite de hoje sobre a reconciliação, fique à vontade. Enquanto isso, eu vou deixar o Eduardo fazer as vibrações finais e qualquer coisa estou observando os chats. Muito bom. Então, depois que a gente recebe tanta inspiração, tanto envolvimento dos mentores espirituais desta casa, deste trabalho, dos nossos amigos pessoais, vamos então doar um pouco do amor de Jesus a todos aqueles que mais necessitam. Hoje, na nossa cidade, é um outro dia também bastante frio. Então vamos elevando o nosso pensamento na profundidade do nosso sentimento, buscando o envolvimento para podermos doar para esses irmãos que estão na rua, que estão passando frio e fome. Eles recebam o nosso abraço fraterno e essas energias os aqueçam. Criem sobre aqueles que estão mais precisando um ponto luminoso na espiritualidade e que atraiam para si quem estiver hoje efetuando o trabalho de doação nas ruas ou aos trabalhadores da prefeitura, que eles possam ser recolhidos para os locais mais protegidos, eles possam receber uma sopa quente, um cobertor e assim passarem essa noite mais protegidos, mais aquecidos. Vibremos também pelos nossos governantes do município, do estado, do país, de todas as nações do mundo, que seus olhos se voltem para essa desigualdade social que envolve o nosso planeta e que aqueles que estão com dificuldades de trabalho, de alimentação, de saúde, recebam essa inspiração divina, recebam dos governantes a necessidade das atitudes que são necessárias para que eles tenham mais oportunidades e chances e que eles tenham força para aproveitar essas oportunidades e crescer materialmente também, pois vivemos no mundo material. Vibremos por todos aqueles que estão ainda doentes da Covid, esperando sua recuperação, Senhor, e todos eles possam restabelecer a saúde. E aqueles que retornarem à tua casa, que possam ser abraçados e bem recebidos. E assim, Mestre, te agradecemos a oportunidade de mais um trabalho como este, de mais uma palestra, de mais uma troca de conhecimentos sobre os teus ensinamentos, dessas reflexões que fazemos para a nossa vida, e possamos colocar em prática
mudando as nossas atitudes, melhorando os nossos relacionamentos, em busca da nossa formação da grande família espiritual a qual todos nós pertencemos. E assim seja, graças a Deus. E assim seja. Bom, o pessoal aqui só está agradecendo pela palestra da noite de hoje. A Marlene Salles, gratidão, amei a palestra. A Tânia também. O William chegando agora na live. Bom, eu fico aqui com o meu agradecimento a você, Eduardo, pela excelente palestra da noite de hoje. O convite está aberto para você fazer novamente uma palestra conosco e também junto com a sua esposa, Roseli, que foi muito elogiado, o pessoal adorou a palestra dela semana passada, vocês dois fazerem juntos. Que bom. Vamos sim, vamos agendar o dia e fazemos. Muito O, bom. o pessoal que quer acompanhar mais um pouco o trabalho do Eduardo, os links estão na descrição. Espiritismo Puro, que é o Facebook e o Instagram dele, do Eduardo. Só pegar aqui os nossos links, clica, vocês vão lá direto e vão conhecer um pouco mais do trabalho. A Tânia aqui já falou que quer os dois juntos. É muito legal nós dois assim. Casal sempre dá umas coisas estranhas. Ah, Mas fica bom, fica bom. deixa estar. Eu vou logo anotar para agendar uma palestra com os dois juntos. E continuando aqui, também tem o canal no YouTube, né? O Eduardo Nunes. Que só clicar, vocês vão ser direcionados ao canal dele, que também tem trabalho sobre o espiritismo. E o programa Pronto Atendimento na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, que também é realizado pela Roseli Silva, junto com o Eduardo. Ela já explicou um pouquinho, mas nunca é demais, né, o Eduardo, falar um pouco do Isso. programa, que deve ser o principal trabalho de vocês hoje, né? O programa Pronto Atendimento, ele é um programa que passa de segunda a sábado, né? Então, de segunda a sexta, ele passa das 5 até as 6 da tarde e de sábado ele passa às 2 horas da tarde. Só que ele é ao vivo e são perguntas que o público faz ao vivo, assim, sem preparo, sem nada. Pá, tô aqui com a dúvida, tô com esse sofrimento, tô com esse sentimento, quero entender isso e começo a mandar. E o programa é transmitido pela, pelo YouTube e pelo Facebook, né, da Rede Boa Nova de Rádio, ou pelo YouTube da TV Mundo Maior. Então, o programa, né, vai acontecendo, o pessoal vai colocando suas perguntas pelo WhatsApp, aí tem os canais lá de perguntas, e a gente vai respondendo, vamos trocando um na hora, né? Só que de segunda a sexta cada dia tem uma pessoa diferente que responde, para não ficar sempre repetitivo, e eu e a Roseli, a gente faz mais aos sábados dentro de uma equipe que vai se revezando também. Então a gente tá lá, sempre conectado. É isso aí. Caso não saiba como fazer, pode procurar no Google lá, escrever Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior Pronto Atendimento, vai ser direcionado, que agora eu não tenho como pôr o link, mas já fica a dica para não ficar esperando a mim e já se organizam. E esses programas de pronto atendimento, ô Eduardo, antes de encerrar a chamada com você, a gente fez recentemente um perguntas e respostas geral sobre espiritismo e as pessoas têm muitas dúvidas e dúvidas até básicas dentro do espiritismo. Esse programa é muito bom, então, para quem está iniciando, né? Principalmente, principalmente. E outras questões mais profundas mesmo, como Sim, sim. né, evolução da alma, evolução dos espíritos, eles perguntam de tudo, né? Ali tem de tudo. E a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova são emissoras totalmente espíritas, tá, gente? Não é uma rádio que a gente participa lá à toa, não. A programação é voltada para o espiritismo. Todos os programas, não só o Pronto Atendimento, todos os programas da TV e da rádio são programas espíritas, tá? Cada um com seu enfoque mais voltado ao espiritismo. Quem não conhece e gosta de espiritismo 24 horas por dia, pode acessar lá e ver a programação. Muito bem, dados os recados, agora só me resta despedir do Eduardo e agradecer novamente pela palestra de hoje. Eu que agradeço. Vocês foram demais, assim, senti um afeto, um carinho muito grande por todos. Então, que a paz do nosso mestre esteja conosco, por hoje e sempre.
Muito bem. Agora vou para os recados e estou encerrando a chamada com o Eduardo. Muito obrigado. E a nossa campanha permanente de alimentos não perecíveis para a formação da cesta básica, onde nós atendemos cerca de 50, 55 famílias no momento, e essa fila não para de crescer, gente. Tá difícil para todo mundo, até para nós que trabalhamos com essa campanha, a arrecadação tá difícil também, porque muita gente está em dificuldade, né? No começo da pandemia, lá, quase 2 anos atrás, já estamos partindo para quase 2 anos, as pessoas ainda estavam em condições de ajudar. Então, as campanhas eram fantásticas. Nós começamos a aumentar até o número de famílias e hoje ainda estamos mantendo com muito sacrifício, porque as doações vêm caindo bastante. Nós intensificamos a todos vocês a ajuda para que a gente possa continuar a manter essas famílias, que elas precisam e muito. Então, as doações podem ser feitas presencialmente toda quarta e aos sábados, de quarta-feira das 20 às 22 horas, e aos sábados das 8 horas da manhã até às 16 horas eu estou por aqui, a gente está aqui arrecadando os alimentos. E quem mora longe, não tem como trazer os alimentos, quer colaborar conosco financeiramente, vocês podem fazer o Pix, né, no Banco Santander, que é a agência 0229, a conta é 300.943, dígito 2. Tá? E você utilizando pelo Pix, você transfere diretamente para a conta e manda um comprovante para nós pelo WhatsApp, pelo 947586327, a gente possa ter o controle dos valores que entram para a doação de alimentos. E aí nós vamos providenciar os alimentos que não foram arrecadados suficientemente para a formação da cesta. Então a campanha ela é permanente, a gente conta com a colaboração de vocês, tá bom? Para que a gente possa estar sempre ajudando as pessoas. Hoje nós podemos ajudar, amanhã poderemos ser aqueles que precisamos ser ajudados, né? Então vamos fazer a nossa parte. E também quem quiser doar cobertores ou agasalhos para a Irmã Maria, para as famílias carentes, fique à vontade, fazendo isso pelo canal que está presente na tela, no endereço que está disponibilizado, Rua Solar dos Pinheiros, 388, bairro da Vila Industrial, São Paulo, capital. Boa noite a todos, agora estou aqui para dar os recados finais. Momentos de Luz acontece às noites de terça, quarta e sábado, a partir das 20 horas, apresentado pelos nossos dirigentes Marcos e a Tânia, ou por convidados, amigos, trabalhadores da Irmã Maria. Nesse sábado temos o prazer do Jorge Miyashiro, nosso trabalhador, junto com ele a Luísio e o Victor Sônego, pai e filho. Os dois são da cidade de Araraquara, interior de São Paulo, e os três irão nos dar como tema Pai Nosso em lembrança do Dia dos Pais. E domingo agora, Dia dos Pais, e vamos ter uma palestra especial para os pais. Não percam, sábado às 20 horas. E a Hora Espírita acontece nas noites de quinta-feira às 20 horas, com convidados da casa e com temas especiais e únicos. Próxima quinta teremos a Flávia Canosa, ela é da cidade de São Bernardo do Campo, e vai trazer uma pergunta para nós como tema: somos influenciados? Será? Segunda-feira temos o estudo do Livro dos Médios, ao vivo com o General Batista, a partir das 20 horas, com a duração de 90 minutos e aberto a perguntas ao vivo. Aproveitando agora esse espaço do Livro dos Médiuns, em setembro estaremos reiniciando o livro da Gênese. Quem não estava acompanhando, tem a oportunidade de entrar no nosso canal no YouTube, pegar a playlist e ver lá do começo, ou mesmo quem já estava acompanhando, relembrar os últimos estudos que, devido à pandemia, acabou sendo paralisado, e com isso nós começamos o Livro dos Médiuns. Encerrando o Livro dos Médiuns, voltando o da Gênese. Existe uma enquete que está ficando um pouquinho polêmica, que é para o pessoal presencial. O pessoal online, não se preocupa, vai ter palestra online de qualquer jeito, o estudo vai acontecer online. Só queremos saber quem vai estar presencialmente.
tem uma enquete aí no chat, no grupo dos Livros do Médiuns. Deixa lá seu nome, quem vai participar presencialmente, para sabermos quantas pessoas irão. Não precisa falar que vai assistir só online, ok? Porque vai estar online de qualquer jeito. Entenderam? Espero que sim. Curte a nossa página oficial no Facebook, se inscreva no canal do YouTube, acione o sininho para ter as notificações de nossas lives e verifique sempre as descrições dos nossos vídeos, como hoje temos os links dos trabalhos do Eduardo para vocês conhecerem. A todos que estão aqui me acompanhando, vamos ver. A Tânia já pediu para marcar uma palestra com os dois, já está marcado, tá, Tânia? E ainda não tenho a data, mas está marcado, não se preocupa, eu adorei os dois juntos eu já vi como são, é muito bom. Arilene Salles, gratidão. Márcia Rossi, boa noite para você. Maria Odete, se você for nova aqui, pelo jeito não, porque já tem um selo de compartilhadora. Mas é a primeira vez que eu estou vendo mensagem sua aqui. Maria Odete, boa noite, seja bem-vinda. Renata de Oliveira, a mestra do Duque. Renata de Oliveira, nossa amiga do Rio de Janeiro, vai estar online assistindo o estudo. Edson Santos, grato, também agradeço sua presença. William, chegando agora. Alexandre Arroia, Silvia Rosa, boa noite para vocês. O Jorge, estamos à espera da sua palestra no sábado. Lene Costa, boa noite para Lene Costa. Para Renata Poli e Willy, também boa noite. A todos que estão aqui me acompanhando até agora, o meu boa noite.